O que é calosidade profissional? Por que eu tenho um calo no pé? Eu tenho um calo no pé porque o sapato tá machucando. Eu não pude tirar o sapato. O sapato machucando o tempo todo. Eu não consigo tirar. Bom, o corpo defende. O pé vai criar um calo. Ele cria aquele calo de bolha extremamente doloroso. Insistir, continuar insistindo, ele cria o calo seco. O calo seco, se eu toco no calo seco, dor eu não sinto mais. Mas eu tenho alguma outra sensibilidade? Também não. Então, essa casca grossa que a gente vai se tornando, lidando com saúde, a princípio parece uma defesa super funcional e assertiva. Mas no frigir dos ovos me distancia de conseguir ler o do outro. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje, gente, como vocês já viram, o assunto é muito especial. Vamos falar de saúde no contexto de saúde mental, psicológica, bem-estar, né? Toda essa parte ampla que a saúde tem a oferecer. E para isso, eu tenho uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a Marina Morabi. Obrigado, Marina, pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, a Marina, ela é psicóloga e eu tenho um mini currículo dela aqui, que a gente resumiu bem, porque ela é muita coisa, tá? Eu vou ler aqui para vocês. A Marina, ela é psicóloga especialista em psicologia da saúde e hospitalar. E uma psicologia clínica. Já tenho várias perguntas aqui para ela sobre isso. Mestre e doutoranda em psicologia, docente da PUC Goiás e de cursos de pós-graduação, psicóloga clínica e da saúde. Eu já tenho uma pergunta, como é que você conseguiu fazer isso tudo? O processo é quase esse, né? Assim, pensando nessa jornada, lá mais ou menos no 7º período de psicologia, entrei como estágio curricular não obrigatório, lá na pediatria do Araújo Jorge. Sabe o que era psicologia da saúde? Nunca vi na vida. Foi quase aquele lugar bem categórico em que a gente fala: vem pra cá, você adora trabalhar com criança. Vamos trabalhar com criança na pediatria do Araújo? Foi quase essa perspectiva da imaturidade de formação lá de trás. Tinha um colega que estava fazendo tratamento oncológico nessa pediatria e nós já tínhamos uma história de vida no sentido de sermos amigos, trabalharmos juntos em teatro, e ele, a partir dessa perspectiva, falou: vem pra cá, você adora trabalhar com criança. Enquanto eu estava indo pro Araújo, chegando para fazer a prova de seleção do estágio, a minha mãe me liga: você tem certeza que você vai? Você é sensível demais, você não vai dar conta de trabalhar aí, não. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei para ela: vou, mãe, vou tentar. Se der certo, fiquei. Se não der certo, a gente vê o que faz. Passei na seleção, resumi na prosa, fiquei 2 anos na pediatria do Araújo. Uma semana antes de eu começar o processo de estágio, esse meu amigo foi a óbito. Nossa. Dentro da mesma pediatria. Então, é claro que hoje eu tenho inúmeras questões éticas, inclusive de atravessamentos psíquicos nossos, dos profissionais, enquanto nós estamos na nossa formação. Mas eu já cheguei na psicologia, em específico na minha área de atuação, que é a psicologia da saúde, com esse movimento de atravessamento. Fiquei os 2 anos na pediatria do Araújo, fui fazer minha especialização em saúde hospitalar, lá no Araújo, ainda, né, na Associação de Combate ao Câncer. E aí, meu estágio, eu falei: quero outra coisa, quero aprender outras habilidades, vou para outros contextos. Saí de oncologia infantil, fui lá para o HGG. Então, eu vou trabalhar agora com adulto crônico, quero desenvolver outras habilidades agora. Fiz o estágio lá. Enquanto eu estava no estágio, abriu a primeira turma de residência multidisciplinar em saúde. Sabe o que era isso? Não. Recém-formada, quase aquele lugar assim de: tem um edital, tô indo, pera lá, vou lá. Me inscrevi. Descobriu no processo. É disso. O movimento foi quase esse. Fui, então, da primeira turma de residência multidisciplinar do HC. E nós éramos só 2 colegas, primeira turma, então a gente cobriu urgência e emergência do HC inteiro, em todas as clínicas. Enquanto eu estava na residência, abri o processo da SES para psicólogo da saúde hospitalar, na Secretaria Estadual de Saúde. Foi o último concurso que teve, porque depois já entrou a organização social e aí o percurso já foi outro. Fiz o concurso, passei, então nem concluí a residência, já fui para esse movimento. Enquanto eu estava na residência e na especialização em saúde hospitalar, que eu não tinha terminado a especialização quando eu fui para a residência, aí surgiu a oportunidade de fazer a especialização em clínica. Vamos fazer a especialização em clínica na PUC do Rio Grande do Sul. E da especialização virou mestrado lá. Então, finalizei o mestrado lá e voltei para cá no doutorado. E aí eu já estava na SES, já tinha feito esse percurso todo. Então, ao mesmo tempo, foi meio que especialização. Residência, mestrado, chegamos para o doutorado. Mas aí eu já era docente também, então o percurso foi mais ou menos esse. E eu já tenho uma dúvida, assim, que eu acredito que muitas pessoas de casa também têm, né? O que é realmente essa psicologia da saúde? Porque, assim, eu vejo 2 áreas.
ou você está atuando num ambiente hospitalar, com uma pessoa que deu uma crise lá e precisa de uma intervenção, ou também com os próprios profissionais da saúde. Como que é? É dos dois? É de nenhum? É ambiente hospitalar ou pode ser fora? Bom, a psicologia, na verdade, é uma disciplina extremamente ampla, né? E a gente tem várias áreas de atuação, assim como a gente tem várias teorias específicas. Então, a gente tem lá, sei lá, psicanálise, behaviorismo, Reichiana, kleiniana. Isso são formas de ver o mundo, são epistemologias. É como eu enxergo o ser humano, as suas relações, a vida. E a partir dessa forma de enxergar o mundo, tem diversos lugares de atuação. Então, psicologia da saúde hospitalar, psicologia comunitária, psicologia escolar, clínica e assim sucessivamente. Especificamente a psicologia da saúde, ela trabalha justamente com os aspectos emocionais que vão desde prevenção e promoção de saúde até altíssima complexidade. UTI, cuidados paliativos, luto, reabilitação. Nossa. Então, a ideia é trabalhar os aspectos emocionais que, inclusive, nos impedem de chegar para um diagnóstico precoce, porque às vezes eu, sei lá, estou lá limpando a casa, sinto um nódulozinho na mama. Ah, não, isso aqui não é nada, não. Deixa pra lá. O meu perfil de personalidade faz com que eu procure mais rápido ou eu adie a busca por saúde. Então, o diagnóstico, inclusive, ele é fechado a partir de questões emocionais. Então, a gente trabalha desde essa promoção até o processo de altíssima complexidade. E isso a gente faz onde nós estivermos. Eu brinco que psicologia da saúde é muito mais uma perspectiva de como eu enxergo o mundo. A gente tem aquele construto generalizado de saúde, né, a partir da OMS, que saúde é um completo bem-estar bio, psico, sócio, espiritual. Então, essa acaba sendo a nossa perspectiva Tirou onde aquela quer que nós parte só estejamos. ausência de doença, né? Perfeito. Deixou de ser ausência de doença. Agora é muito mais do que isso. E entendendo o que é esse movimento complexo, bio, psico, sócio, espiritual, eu promovo saúde estando dentro do hospital, sem dúvida nenhuma, e estando fora dele. Então, na minha clínica hoje, eu faço psicologia da saúde. É uma psicologia da saúde ambulatorial. Se eu estou dentro da escola, eu tenho lá o psicólogo escolar, que estão trabalhando as questões, por exemplo, de ensino-aprendizagem, de relacionamento entre os professores. Mas se eu vou fazer promoção de saúde na escola, prevenção de aspectos específicos, de gestação na adolescência, do que quer que seja, estou eu como psicólogo da saúde dentro da escola. Entendi. Então, mais do que necessariamente onde nós estamos, é qual é a nossa perspectiva direta do que a gente faz. E aí a gente tem um tripé de intervenção. Quando você me perguntou assim, é só com o paciente? Não, a gente sempre tem um tripé de intervenção. Pegando o contexto de saúde para ficar mais claro, o meu tripé é sempre paciente, família e equipe. Se eu deixo de olhar para um desses lugares enquanto os atores sociais que constroem o processo, obviamente o meu fazer vai ficar meio manco. E o que eu acho interessante, você falou assim, é que às vezes a própria personalidade da pessoa, ela tenta fugir de um diagnóstico. E eu vejo muito isso em mães de crianças que têm algum transtorno, alguma coisa assim, fica evitando. Você vê que não tá normal. Ah, não, mas é isso mesmo. Tá tudo certo. Então, assim, você vê que não tá normal uma criança, né? Algumas coisas, né? Eu tenho uma amiga mesmo que o filho dela tem um hábito que eu achava, assim, extremamente alerta vermelho, sabe? Por exemplo, ele sentava na cadeirinha, ele tinha 1 aninho, 2 anos, ele ficava só assim, batendo tanto que um dia eu tirei ele de lá, eu falei, vou tirar. Ela falou assim, não adianta tirar que ele fica agoniado. O corpinho dele estava mole, de tanto cansaço, e era todos os dias. Eu falei, gente, isso aqui não tá normal. Mas não tá, é normal, é assim mesmo, a família é toda agitada. Então, assim, esse trabalho também da família, que eu achei bem importante, né? Esse tripé. Sem dúvida nenhuma. E é interessante porque quando você me traz esse processo do diagnóstico, o diagnóstico em si já é um processo de luto. É um luto simbólico. Ah, Marina, mas é um diagnóstico de uma doença que não coloca e não ameaça a vida. Ok, ainda assim é um luto simbólico porque a minha vida se transforma a partir desse momento radicalmente. Pegando o exemplo que você trouxe, por exemplo, de transtorno de... por exemplo, é ótimo. De transtorno de neurodesenvolvimento. A partir daquele momento, eu sei que a minha rotina, a minha perspectiva que eu tinha do meu filho, porque meu filho é extensão psíquica minha, então, pera lá, se o meu filho tem alguma questão, então não é dele, é minha também. Que mãe insuficiente que eu sou? O que eu não consegui proteger nele para que ele tivesse qualquer tipo de doença, qualquer tipo de transtorno? Então, esses processos que são psíquicos nossos nos impedem, inclusive, de ver com clareza o movimento. E é claro, quanto antes a gente consegue diagnosticar, antes a gente consegue trabalhar, reabilitar, fazer o procedimento específico que a gente precisa. Então, na verdade, esses processos emocionais,
e aí é talvez o nosso grande desafio hoje, ele vem muito previamente a pessoa entrar na unidade de saúde. Porque depois que ele está na unidade, mesmo antes de fazer o diagnóstico, a gente consegue acompanhar, a gente consegue estar juntos. Mas se a gente não trabalha essas questões de antes, esse processo ele já vai ficando cada vez mais dificultado. Eu acho interessante que o seu início foi ali na parte de oncologia, né, pegando a parte infantil. E o que eu vejo também, além da parte de família, a parte multidisciplinar, a parte do despreparo dos profissionais da saúde. A gente conversa muito aqui, entrevista muita gente, e a gente vê assim que o profissional da saúde, nós na faculdade, não aprendemos a lidar com o fim. Nós não aprendemos. Então, assim, é uma limitação para a gente, vamos a todo custo, vai dar certo, vai não sei o quê. Né? Então, eu tive uma amiga agora que formou em medicina há pouco tempo, o paciente morreu, meu Deus do céu, eu tenho uma crise de pânico no hospital. Então, assim, porque a gente não aprendeu. A gente fica muitos anos, estuda para trazer a vida, mas a morte faz parte do processo da vida, né? Como que a gente lida isso com um profissional. Sim, eu acho que isso é uma construção social. Né? A gente não está sendo socializado para a morte e para morrer no acidente. Cada vez mais, eu acho que a nossa expectativa de vida aumentou. E aumentando a expectativa de vida de 30 para 70 anos, a gente começou a ter uma falsa ideia de que eu consigo combater a morte e de que eu preciso combatê-la. A morte passou a ser uma inimiga. Então, eu deixei de ter essa ideia de que a morte faz parte do processo da vida. Né? Como diria Parks, são os dois lados da mesma moeda. Como é que a gente maneja esse processo? E enquanto formados em saúde, em específico a partir de uma construção, é claro que agora a gente tem inúmeras epistemologias, mas a gente vem de uma tradição positivista muito clara, daquele dualismo entre mente e corpo. Então, a gente vem muito nesse tecnicismo, nesse lugar duro da teoria, da técnica, de me proteger, inclusive, com os protocolos, com os rituais, com aquilo que já está posto. E é interessante porque, na pandemia, principalmente, a gente ouviu muito dos profissionais de saúde como super-heróis. Então, é como se fosse assim, a gente coloca o nosso jaleco e a gente assume essa postura de que eu tenho que dar conta. Isso é muito bom, porque, eu valido, que bom, você está me ajudando. Então, é como se fosse algo positivo no sentido de autoestima para o profissional. Mas, sinceramente, eu acho que o peso disso é muito maior do que necessariamente o bônus disso. Porque a gente começa a se exigir e a gente entra naquela falácia de que eu tenho que dar conta, e eu tenho que dar conta o tempo todo. E eu tenho que dar conta do sofrimento do outro, do meu processo técnico, da clareza na conduta, de conseguir executar da melhor forma, de acolher a família que está aqui do lado e de conseguir lidar com as minhas emoções. Eu acho que a gente não chega nesse terceiro tempo. Porque a gente aprendeu que eu preciso ser extremamente objetivo no meu fazer, me distanciar o suficiente da relação para que ela se torne terapêutica. Então, é como se uma relação terapêutica tivesse uma objetividade mínima em que eu me distancio do processo. Eu preciso cuidar tecnicamente do outro. E nesse movimento de cuidar tecnicamente, eu vou fingindo e vou colocando debaixo do tapete como se isso não me afetasse. Afetasse enquanto afeto. Eu não preciso me dar conta do afeto. Eu preciso saber a técnica, eu preciso saber funcionar. Eu preciso saber aspirar. Eu não preciso lidar com o afeto do outro. E aí a gente começou quase que de modo transversal a tocar nisso com as estratégias de humanização. A gente precisa acolher o outro, vamos nos apresentar, contar que medicação que é essa, o que a gente está fazendo. Sem dúvida nenhuma, isso é fundamental. Mas se eu não trabalhar as minhas questões emocionais, jamais eu vou conseguir dar uma escuta curada às questões emocionais do outro, porque a dor do outro atravessa a minha dor. E a gente é preparado e muito preparado para conduzir tecnicamente, mas a gente nem toca na dor que atravessa em nós. E a Kubler-Ross lá atrás, né, que é uma das autoras de luto, uma das clássicas que nós temos, ela já dizia assim, né, se a gente não trabalhar essas questões emocionais nossas em relação à morte e morrer, dificilmente a gente vai conseguir dar escuta para quem esteja passando por aquele processo naquele exato momento. E aí a gente vai adoecendo, que é o que a gente tem visto. Então, a gente está cada vez mais adoecidos e de modo ampliado. Então, assim, nós somos a população que mais fazemos uso de psicotrópico. E não é porque a gente tem acesso à medicação. É porque, efetivamente, nós vamos acumulando um monte de situações... Porque a gente está precisando, né? Que a gente finge que a gente nem está vendo. E eu acho que não é um fingir consciente. Eu acho que a gente está precisando justamente porque, inconscientemente, eu vou acumulando e eu vou cristalizando nesse processo. E aí é interessante porque a gente fala muito da dessubjetivação nessa humanização. A gente está dessubjetivando o paciente. A gente vai lá e fala do paciente, é o CA do leito 12. Eu entendo que isso é dessubjetivar. Ou seja, eu não tenho o nome dele, eu não sei da história de vida dele, eu não vejo ele na completude, mas bem no modelo biomédico ali, de ver a patologia, de ver a doença, de ver o diagnóstico, de olhar para a dor em específico. Mas além do paciente, eu também dessubjetivo a família. Quando eu falo para a mãe assim, ô mãezinha do Pedro,
mãezinha do Pedro, não dá para ela ser mãezinha. Ela precisa ser a Amanda mais potente que ela já foi na vida. Porque senão ela não vai sustentar a dor de estar do lado do filho dela numa das maiores dores da vida dela. Então, ela não precisa estar regredida. Ela precisa estar potente. Então, eu preciso de nome, é a Amanda. E é uma Amanda forte que eu preciso agora. Por mais que a gente vá acolher também a dor. Mas a mesma coisa acontece também com o profissional. Do mesmo jeito que eu desubjetivei o paciente e a família, eu desubjetivo o profissional. É o tempo todo na unidade de saúde falando, doutor, vem ver o paciente. Enfermeira, o soro acabou. Não, eu não sou doutora ou enfermeira. Eu sou o Pedro, eu sou a Joana. Nós nem nos vemos enquanto humanos que nós somos. Vai falar, conseguir tocar nessas questões. Nossa, é muito interessante. Eu tive uma professora que ela trabalhava na Araújo Jorge, trabalha até hoje, então não vou dizer o nome. Ela sabe quem é. Aí, ela trabalha na parte de câncer bucal infantil. Gente, e aí ela mostrava os casos. E eu queria ir muito para essa parte de oncologia, quando eu estava na faculdade. Aí peguei, eu achava muito interessante, então eu ficava atrás dela. E ela mostrava os casos do paciente e tal, e mostrava tal, não tinha um nome, né? Mostrava tal, mostrava o início. E a gente fez uma quiloglossia, tirou a língua toda, ele come com espátula, não sei o quê, morreu. Não mudou o semblante, cara. Morreu. Esse aqui é outro paciente, não sei o quê, teve 2 anos de tratamento, tal, morreu. Esse aqui, aí a gente falou assim, meu Deus, o que é isso? Morreu. Sim. Morreu, seus pacientes tudo morreu. Não sei se é uma péssima médica, o que acontece, né? Mas a gente sabe que o câncer infantil de cabeça e pescoço é extremamente agressivo, né? Tenta dar um pouco mais de bem-estar para eles e torcer para uma melhora, mas a gente sabe que normalmente o prognóstico não é o melhor. Mas essa parte do profissional se distanciar, você acha que é uma fuga dele não saber lidar com os seus próprios sentimentos, de ter tempo de falar assim, ok, meu paciente morreu. Como que eu vou lidar com isso? Porque isso abala um profissional, né? Eu acho que vai ficando casca grossa com o final, o tipo de carreira. Mas também não sei se isso é saudável, né? Como que você vê essa parte, esse atendimento que você dá para o profissional, que o paciente não teve o melhor prognóstico, ou às vezes, o que a gente não fala, né, que profissional da saúde não erra. A gente comete iatrogenia, né? Que é a mesma coisa, mas só tem uma palavra bonita porque ninguém entende. Então, assim, que às vezes cometeu uma iatrogenia, né? Porque só vai cometer quem faz, quem está no dia a dia. Uma hora vai acontecer, né? Como ele que lida com essa parte, né? Eu acho que esse jaleco que eu brinquei, do super-herói, da gente ter que dar conta de tudo, nos dificulta muito manejar a dor do outro que eu fico que para mim me evidencia muito a minha insuficiência, a morte ou morrer, esse lugar da iatrogenia, porque é como se fossem os meus calcanhares de Aquiles. É quando fica evidente que nós não somos super-heróis, não somos onipotentes, não somos oniscientes. Pelo contrário, nós estamos ali num fazer, e eu concordo plenamente com você, que é nesse fazer que a gente aprende os melhores caminhos, mas para aprender os melhores caminhos, a gente vai ter um monte de iatrogenia ali no meio do percurso. E a gente tenta se afastar desse movimento, tanto é que recentemente, né, a gente está com uma política da questão dos processos em saúde, e isso tem gerado um movimento em muitas unidades e muitos colegas do afastamento, inclusive consciente. Teve uma instituição pessoal. Exato, exatamente. Teve uma instituição que não foi aqui do estado, uma outra instituição que, tentando manejar esse processo, o que a gestão falou? Olha, se afastem, conversem o mínimo possível com o paciente, com a família, façam a coisa mais objetiva, mais resguardada possível, para que a gente evite situações jurídicas depois. O que começou a acontecer com os processos do hospital? Eles não diminuíram, eles aumentaram. E eles aumentaram drasticamente. Os erros aumentaram, então? Não. Os erros ou as iatrogenias eram basicamente as mesmas que nós já tínhamos. Então, por que os processos aumentaram? É difícil você processar alguém, um amigo seu, por exemplo. Exato. Então, assim, mas é muito mais fácil você processar um conhecido. E quando você acha que você vê que a pessoa não se deu nem ao trabalho de saber o seu nome, de entender as suas alergias, que está colada na cabeceira da cama, e dar atenção, é mais fácil você processar essa pessoa. Do que aquele médico que vai lá, sabe seu nome, e fala, já avisei as enfermeiras das alergias, tá? Tá tudo certo. Mas sempre que for colocar a medicação, dá uma verificada, pede para olhar. É bom só para não sei o quê. É bem diferente eu processar esse médico. Mesmo se me der uma medicação, eu não vou processar, porque teve um cuidado, uma atenção, né?
Perfeito. Eu acho que é exatamente aí que está o ponto principal. Se há uma relação afetiva, ao invés de eu me vulnerabilizar nessa relação, eu me fortaleço com ela, porque o outro se sente cuidado. O que a gente quer, na verdade, em essência, não é necessariamente a cura do processo, porque vão ter possibilidades terapêuticas que a gente pode curar. Em outros momentos, não. Mas me sentir cuidado em todo o processo, esse talvez seja o grande diferencial. E aí o grande desafio nosso, porque nós somos formados para técnica, não somos formados para construir relações afetivas. Não com temos o aula de outro. psicologia, gente. Agora está começando, né? Mas a gente não teve. Exato, exato. E quando tem, não necessariamente, né? Não estou. Mas, enfim, não adianta a gente saber também teorias psicológicas, vários autores. Não é dessa ordem. Não é disso que eu preciso. Eu preciso entender como é que eu vou manejar a relação com o paciente, a relação com a família e a relação comigo mesmo. E com a equipe em que eu estou. Para mim, eu acho que esse é o grande desafio nosso de formação. Porque aí, na verdade, esse movimento de tentar me afastar da dor porque eu não sei manejá-la, de tentar me afastar da relação porque eu não sei manejá-la, vai construindo aquilo que a Jerome Camon chama de calosidade profissional. O que é calosidade profissional? Por que eu tenho um calo no pé? Eu tenho um calo no pé porque o sapato está machucando. Eu não pude tirar o sapato. O sapato machucando o tempo todo. Eu não consigo tirar. Bom, o corpo defende. O pé vai criar um calo. Ele cria aquele calo de bolha extremamente doloroso. Insistir, continuar insistindo, ele cria o calo seco. O calo seco, se eu toco no calo seco, dor eu não sinto mais. Mas eu tenho alguma outra sensibilidade? Também não. Também não. Então, essa casca grossa que a gente vai se tornando, lidando com saúde, a princípio parece uma defesa super funcional e assertiva. Mas no frigir dos ovos me distancia de conseguir ler o do outro. Uma paciente me falou, não é possível, eu estava com a maior dor do mundo. E ela me contando lá da viagem com a filha dela, que ela está indo para o exterior, ela não estava me ouvindo. Mas quando você vai falar com a médica, ela falou, Marina, não, eu estava ali com ela o tempo todo. Eu nem percebo que eu uso o recurso do distanciamento do paciente. Tanto que esse movimento é inconsciente. Mas isso prejudica a minha relação com ele e isso me adoece, porque eu finjo que eu não estou sentindo o que eu estou. Então, é uma defesa, é funcional, mas tem um custo. Todas as defesas têm. Então, eu não estou dizendo que não é para a gente não se defender. É necessário. Tanto é que na hora do óbito, por exemplo, eu estou com um paciente aqui há 5 anos. Eu estou cuidando do Pedro o tempo inteiro. Eu vejo ele o tempo todo. É um paciente crônico meu. Paciente oncológico, vou dar o exemplo da sua professora. É um paciente oncológico, estou do lado dele o tempo inteiro. Tinha um paciente, inclusive, 5 anos. E ele teve 3 anos em tratamento. Ou seja, a maior parte do tempo de vida dele, ele estava ali dentro do hospital. E ele era tão afetivo que eu não achava esse paciente na enfermaria. Todas as vezes que eu passava para fazer visita ao paciente, ele estava no posto de enfermagem. Ele só ficava junto com os profissionais, ele adorava. Ele sentava no colo, pegava um pirulito, colocava na boca do profissional. Essa relação que eu tentava distanciar, ele quebrava. E ele me fazia uma vinculação direta comigo. E aí, nesse movimento todo, eu sabia que a hora que esse paciente fosse a óbito, porque o quadro dele foi piorando, alguma coisa com a equipe a gente ia ter que cuidar. Só que a hora que ele foi a óbito, o pai, de algum modo, mobilizou essas defesas da equipe de um modo radical. Porque o pai falou, eu quero descer com meu filho no colo. Todas as vezes que eu entrei nesse hospital e todas as vezes que eu saí, foi com meu filho no colo. Eu quero que a última vez seja no meu colo. Não pode, porque é protocolo. Por que não pode? Porque é protocolo. Tá, o que no protocolo que a gente não pode? A médica... Doutora, por que não pode aqui? CCIH. CCIH, por que não pode aqui? Eu não tinha uma justificativa pronta de por que esse paciente precisaria descer na maca e não no colo do pai. A hora que o paciente foi para o colo do pai, a mãe virou e falou, esse paciente ele vai sufocar, ele está sem ar. Tira isso do rosto dele. É óbvio que ele já tinha ido a óbito. É claro que ele não ia sufocar. Mas a nossa negação inicial frente à morte nos coloca nessa sensação de ele está sufocando. Então, eu abri o processo aqui, né, do pacote que tinha sido feito. E aí, desceu no colo do pai. Mas quando ele colocou no pai e abriu o pacote, a equipe inteira se mobilizou aqui para trás. Porque aquela defesa que eu achei que fosse funcional, naquele momento foi quebrada. E se eu não vou elaborando aos poucos, quando quebra é calcanhar de Aquiles. O meu escudo, ele cai de uma vez só. E aí a gente fica naquela sensação de desamparo absoluto. Nesse caso em específico, por exemplo, em relação ao processo, quando eu falei de tirei do pacote, eu acho que os próprios termos que a gente utiliza em saúde já denotam o quanto que a gente precisa de uma defesa mínima. Então, eu cuido do Pedro. O Pedro foi a óbito, eu estou preparando o corpo. Porque se eu for preparar o corpo, o Pedro eu não dou conta. Então, eu preparo o corpo para que ele possa ser levado depois. E depois de preparar o corpo, eu desço o pacote.
Então, eu cuido do Pedro, preparo o corpo e desço o pacote. Porque eu não consigo descer o Pedro. Porque o Pedro, para mim, eu já tenho uma relação afetiva. Então, entendendo disso, para mim já fica claro que as defesas são necessárias. A minha questão não é nem essa. Mas é que se eu não toco nisso e não elaboro essas questões, essas defesas que são super úteis de modo momentâneo, elas vão adoecendo e vão cronificando. Cara, muito interessante. Eu até chorei aqui, fiquei emocionada com a história. Porque, assim, nossa, é realmente ali, e a intensidade de quem vive isso, né? É uma forma intensa. Porque eu fico pensando numa dualidade que o profissional que lida diariamente com a morte tem que ter também, porque ele tem uma família em casa, ele tem uns filhos pequenos em casa, ele tem um boleto para pagar no fim do mês, ele tem a escola para levar o filho na natação e tá ali vivendo outra coisa, sabe? Outra realidade ali. Então, nossa, ligar uma chavinha, desligar uma chavinha, não sei se é uma autodefesa, não pode também levar e trazer isso para casa. Nossa, é muito complexo. Por isso, talvez, a importância da gente começar a construir rituais que nos ajudem nesse processo. Rituais, não estou falando necessariamente rituais religiosos, não. Ritual enquanto marca psíquica. O que me ajuda a conseguir elaborar isso então, daqui vai dar nesse exemplos momento? pra gente de rituais aí. Por exemplo, cada profissional vai criando a sua própria estrutura. Se eu começo a entender que eu preciso construir essa estrutura. Essa, para mim, é a premissa inicial. Eu entender que toda relação profissional, claro que tem um distanciamento profissional mínimo, nós temos uma função a exercer. Não é porque eu estou dizendo que a gente vai ter uma relação afetiva aqui, que, por exemplo, o paciente foi a óbito, eu vou chegar na família, ai, meu Deus, e agora? É mesmo, mãe? O que a gente vai fazer da vida? Não. Aí eu saí do meu lugar. Eu continuo ocupando o meu lugar de psicóloga e muitas situações eu vou chegar e vou me emocionar mesmo, porque faz parte do processo. Tinha um paciente de 18 anos, paciente oncológico também. Acompanhei toda essa angústia, ele ficou 2 anos em cuidados paliativos e talvez tenha sido o paciente que mais claramente falou sobre a morte e morrer. Então ele me falava, eu estou com medo de morrer. E eu falava, o que você está com medo de morrer? Porque é isso que a gente faz. A gente transforma angústia em medo. A angústia eu não sei trabalhar. A angústia ela é dissociada, ela não tem foco. Como é que eu trabalho com o que não tem foco? Então eu preciso transformar a angústia em medo. O medo eu consigo trabalhar. Tá, você está com medo de quê? Ah, eu tenho medo de estar sozinha, eu tenho medo da dor, eu tenho medo do que vai acontecer com a minha família. Porque era uma família de violência doméstica e ele era o filho mais velho, então ele sempre ficava nesse lugar de proteger a mãe e o irmão. E uma violência doméstica que acontecia no âmbito de uma fazenda, não tinha nem a quem recorrer, não tinha vizinho, para a gente ter uma dimensão do processo. E a gente foi trabalhando e trazendo todos os atores sociais para o processo. Então traz família, traz o irmão, traz a mãe. O pai quis vir? Não. E eu não tenho como ir. Então, a gente tem os limites, inclusive, do próprio processo terapêutico em si. Resumindo a prosa, ele foi elaborando esse processo, a mãe resolveu se separar, organizamos com a tia que ela ia para casa da tia, e o processo clínico dele foi se dando, e a mãe o tempo todo nesse lugar de, pelo amor de Deus, não me deixe, o que vai ser de mim? Então, e ele me falava, Marina, minha mãe precisa de mim, mas o meu corpo não dá conta mais. O meu corpo não dá conta mais e eu fico lutando com o meu corpo porque eu sei que ela precisa de mim. E a gente foi fazendo esse movimento. Quando ele piorou, no dia do óbito dele, a gente foi passar a visita como a gente faz, né? De visita no leito. E ele era o primeiro leito. A chefe da equipe era uma chefe extremamente defendida. Psiquicamente e por motivos óbvios. Nós nos defendemos ao longo da vida para conseguir lidar com as dores que a gente precisa lidar. E com esse paciente em específico, ela fez uma vinculação muito bonita. Muito bonita. Porque, bom, ambos eram corintianos e aí tá tudo certo. A gente fez a vinculação pelo Corinthians. E quando passou a visita, ele já com muita insuficiência respiratória, com muita dor, ele falou para ela, doutora, eu tô com muita dor. Foi a primeira vez que eu vi ela se mobilizando com o paciente sem ser para tocá-lo para fazer o exame. Ela deu um beijo na testa dele e falou assim, eu te prometi que eu não ia te deixar sentir dor. Eu não vou deixar. E saiu. A visita acabou. Eu não tinha mais ninguém para passar a visita. Ela se mobilizou e ela se mobilizando, a equipe inteira se mobiliza junto. Porque dentro da equipe eu vou construindo lideranças. E eu vou me identificando com os movimentos. Então, fui cuidar da equipe. Fui cuidar dele, fui cuidar da família. Tempos depois, final da tarde, me chamam na enfermaria. Marina, fulano tá te chamando. Quando eu entro, eu tô com a equipe inteira lá. A mãe segurando a mão dele, a avó atrás da mãe. E ele já deitado. Então, ele não conseguia ter uma visão geral do quarto. E a musicoterapeuta cantando Segura na Mão de Deus e Vai, que tinha sido a música que ele tinha pedido. É óbvio que eu não vou entrar nesse quarto e não me mobilizar. Isso é impossível. Porque antes de ser psicóloga, eu sou humana. E eu sou psicóloga justamente porque eu sou humana. Eu acho que essa é uma premissa básica. E quando eu entrei no quarto, ele estendeu a mão. Aí eu falei, fulano, você pediu para me chamar?
Aí ele estendeu a mão, segurei a mão dele e falei, eu tô aqui com você. Aí ele falou assim, eu tô com medo. E desceu a lágrima. Falei, eu sei que você tá com medo. A gente já conversou desse medo tantas vezes. Estranho seria se você não tivesse. Hoje de manhã, quando a gente passou a visita, você falou que estava com muita dor. A doutora aumentou a sedação. Como é que está a dor agora? Melhorou? Você sabe quem está aqui no quarto com você? Quem está segurando a sua outra mão é a sua mãe. Fala com ele, mãe. Quem está atrás da sua mãe é a sua avó. Fala com ele, vó. Quem está aqui também é a doutora fulana. Fala com ele, doutora. É a fulana, enfermeira. Fala com ele, fulana. E eu fui nomeando todo mundo que estava no quarto. Quando terminou esse movimento, automaticamente, sem que eu pedisse nada, a mãe pela primeira vez conseguiu se despedir. Então foi quando ela começou, meu Deus, eu coloco meu filho nas suas mãos, agradeço por todo o tempo. E deu as mãos para tu, pediu que todo mundo desse as mãos e fez uma oração. Acabou a oração, a equipe foi saindo do quarto. Quando a equipe foi saindo, ele falou, mãe, cadê meu irmão? Tá lá embaixo. Aí eu falei, você sabe o que ele tá fazendo lá embaixo, fulano? Ele tá lá com a sua tia, tá com a mala dele. Ele tá indo morar com a sua tia. E quando a gente trabalha com qualquer paciente que seja, eu preciso de uma verdade muito clara. Não dá para inventar uma história, aquilo era real. É o que estava acontecendo naquele dia. A gente já tinha organizado isso. Eu falei, e a sua mãe, depois da internação, ela também vai lá para casa da sua tia. Lembra que a gente combinou? E por que eu trouxe essas 3 questões? Porque eram os 3 medos que ele tinha. O medo da dor, o medo de estar sozinho e o medo do que aconteceria com a mãe e com o irmão. Aí ele falou, mãe, vai lá embaixo, dá um beijo no meu irmão. Fala que eu tô morrendo de saudade dele. A mãe saiu. Vó, vai com a minha mãe, não deixa minha mãe sozinha, não. A avó foi junto. Aí eu fui saindo, ele falou, fica aqui comigo. Eu voltei, segurei a mão dele, falei, eu tô aqui com você. E aí ele falou assim, eu continuo com medo, mas eu tô pronto. E fez a transição. Desceu uma lágrimazinha e fez a transição, mas calmo, sereno, tranquilo. Por que eu contei todo esse relato? Enquanto eu vejo a mobilização dele, é óbvio que eu, como profissional, também vou me mobilizar. A lágrima vai descer, eu vou sentir. Eu acho que estranho seria, e para mim é extremamente preocupante, inclusive emocionalmente, quando a gente deixa de sentir. Para mim, a gente se anestesiou. E esse anestesiar, a gente precisa trabalhar. Então, é claro que eu vou me emocionar, é claro que eu vou estar junto com ele, porque não tem como não ser. Mas eu não posso sair da minha função. Eu continuo dando escuta para ele, mesmo emocionada junto com ele. E depois desse momento, cada um vai construindo seu ritual. O que é o tal do ritual? Eu, Marina, no meu próprio processo terapêutico, eu sei que eu, Marina, é extremamente pilonástico, essa é a intenção, para que fique claro que o processo é muito subjetivo, mas que a gente precisa, a partir da nossa própria história de vida, tocar nisso. Exatamente, Rafa. A gente precisa começar a construir a partir do repertório que a gente tem. Como que eu me despeço do paciente? Naquele exato momento, não sou eu, psicóloga, me despedindo do Pedro, sou eu, Marina, agradecendo ao Pedro, por tudo que a gente viveu junto. Esse é o meu ritual. Assim como eu tenho colegas que chegam em casa e colocam uma música no altíssimo volume e vão gritar e cantar junto porque é o meio que ela tem de elaborar. Assim como eu tenho outros momentos em que isso não é possível, em que a gente escreve uma carta e eu vejo o que eu faço com essa carta depois, ou que eu construo um movimento de oração, se eu sou religiosa, dependendo do âmbito que me constrói, agora sim, na minha própria espiritualidade, não como religião, mas enquanto sentido de vida, aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim, onde que eu me alicerço para trabalhar as minhas próprias dores e as minhas questões emocionais. Porque senão, eu finjo que eu estou indo para a natação com meu filho, indo pagar o boleto, voltando para casa e fingindo que eu deixei todos os problemas na árvore do hospital. Isso não existe. Está anestesiado. Eu estou anestesiado, o problema vem comigo e eu acabo agindo em relação ao meu próprio filho por conta dessa questão que eu não elaborei lá atrás. E aí a minha conduta em casa, que eu acho que está completamente distanciada, está completamente atravessada. Então eu preciso ter os espaços, sim, de tocar na minha própria dor e de elaborá-las. E claro que eu sei que isso é um problema, porque eu sei que a gente vai de um plantão para o outro, a gente faz 12, 36, 24 horas, atende 300 pacientes por dia. Mas um paciente ou outro que nos atravessa de modo mais profundo, talvez esses pacientes, a gente precise desses espaços de elaboração. Muito interessante. Eu acho que o meu ritual, em relação a algumas questões de dor na vida, é não ter um ritual. Eu durmo, Marina. Você acredita? Eu durmo. Então, se eu estou assim no negócio e a conversa está muito difícil, eu vou dormir. Entendeu? É uma fuga terrível. Mas que faz muito sentido. Me dá um sono, assim, nossa, assim, quando eu vejo que tá indo, assim, eu falo, meu Deus, tá muito difícil, vai dar um sono. Eu não sou uma pessoa que dorme muito pouco, na verdade.
Mas eu vejo como fuga. Quando eu vejo que eu tô assim, cara, eu tô tendo que dormir, às vezes assim, encostar 15 minutos, sentada na cadeira mesmo do escritório, eu falo, tô fugindo. Aí, às vezes, eu penso, de que eu tô fugindo? E foi minha psicóloga que me falou isso. Eu falava, tô com sono demais, demais. Eu acordava, eu queria dormir. Eu queria ir para esse local, né? E existe vários tipos de fuga, né? Isso é fuga, né? Sem dúvida nenhuma. Tá tudo certo, a psicóloga acertou. Mas o que eu acho que é importante, assim, não é porque eu sei que é fuga que ela não pode acontecer. Pelo contrário. Se a gente não tiver as nossas próprias fugas, a gente enlouquece. Então, a gente precisa efetivamente das nossas defesas. São elas que nos mantêm conseguindo dar conta do fronte da vida. O problema não são elas. O que eu acho que é importante? A gente ter clareza delas. Quando você falou assim, me bate aquele sono, eu falo, isso aqui é fuga. Mas o que tem aqui, quase que não saiu. O que tem aqui? Do que tem aqui que eu tô fugindo? O que tá causando? O que tá causando essa fuga? Para mim, eu acho que é essa consciência do meu próprio fazer, do meu próprio movimento, porque aí eu consigo acessar realmente a questão. Porque o dormir, na verdade, inclusive, às vezes me ajuda a elaborar, né? Vou buscar o velho Freud agora, porque ele falava que os nossos processos de sono, sono e sonho ajudam o nosso inconsciente a processar os movimentos. Mas eu acho que não precisa só ficar no rol do inconsciente. Eu acho que tendo consciência e clareza disso, eu consigo cuidar. E cuidando, eu consigo ir entendendo o que está me atravessando. Não vai ter um momento em que nada vai atravessar. Isso não existe. Ainda bem. Eu acho que sempre precisa ser atravessado. Significa que eu estou aberto para as experiências da vida. Eu não fui me anestesiando. Tem uma teoria, né, de diagnóstico em fenomenologia, mas assim, não vem ao caso, mas é só para dizer assim. O nosso adoecimento... Em fenomenologia. Em fenomenologia. Não, fenomenologia. Em fenomenologia. Isso, é que é fenomenologia. Não trava a língua. É quase isso, você viu, né? Assim, minha língua já não sai mais nada, assim. Que é justamente essa possibilidade de a gente estar aqui agora, aberto para o mundo, literalmente aberto para as experiências da existência. O que é o processo de adoecimento? Quando a gente cristaliza. Ou a gente cristaliza num passado, num movimento de perda, de situação que eu tive lá atrás e que eu não elaborei e que isso me impacta hoje. Hoje eu não me abro para as experiências do mundo porque eu estou preso naquela vivência dolorosa passada. Ou no futuro, numa ansiedade, num desespero do que vem pela frente e me paralisa agora o presente. Eu não consigo fazer nada porque eu fico nessa ansiedade em relação ao futuro. Ou nas vivências de agora. Tem uma situação acontecendo, está tão difícil lidar com ela que eu só durmo, ou que eu silencio, ou que eu não toco no assunto. E aí as nossas relações vão ficando cada vez mais distanciadas. Se os dois silenciam, a gente não tem proximidade relacional. Então, o movimento de adoecimento psíquico é justamente o movimento de cristalização. É quando nos paralisa. A vida é fluidez. Então, a vida, no sentido de saúde psíquica, não significa dizer que nós estejamos bem o tempo todo. Isso, para mim, é máscara de adoecimento, inclusive. Mas significa dizer que a gente sobe, que a gente vai para o alto e baixo, experimenta o sorriso, a dor, o sofrimento, chora, se reabastece, se constitui, continua lidando com a vida. Isso é fluidez. Isso é saúde psíquica. Porque a vida é tudo isso, né? Exato. E eu só vou estar aberto para ela se minimamente eu estou saudável. Nos pontos em que eu estou adoecido, claro que a gente não tem uma pretensão de estar 100% saudáveis em tudo o tempo todo. Isso não existe. Então, aquela coisa, a terapia está em dia, gente, não existe não, viu? Para quem está falando, nunca estará em dias. Você viver um dia sem fazer terapia, não está em dias, está atrasado. Eu fico com inveja de quem fala assim, eu tô com a terapia em dia. Eu fico pensando assim, olha, eu vou te dar uns pontos que eu acho que não tá tão, mas se você tá, eu tô com inveja, porque a minha nunca teve. Posso pagar várias sessões. Eu vou contar que a terapia em dia talvez seja muito mais de negação do que de dado de realidade, né? Estou com a terapia em dias. Eu fico assim... Não sei, né? Que bom, parabéns para você, né? Talvez nós não estejamos. Mas, assim, eu acho que a gente vai construindo recursos. Pegando até o gancho da terapia, eu acho que o que a gente faz muito é construir recursos. Não significa dizer que o outro nunca mais vai passar por dores. Isso não existe. Eu acho que essa abertura à experiência da vida é o que nos faz humanos, é o que faz com que a vida rode e funcione. Mas a gente vai construindo recursos. Que recursos são esses? Eu percebi que eu estou super sonolenta agora. O que eu posso fazer com isso, então? Vou dormir um pouco, vou me reorganizar. A hora que eu acordo, eu começo a pensar o que teve nessa situação que me incomodou. O que está difícil de elaborar. Nossa, essa sensação. Eu tive aqui uma sensação de que o outro queria saber mais do que eu. E aí tocou na minha insuficiência, na minha impotência, na minha baixa autoestima. Opa, pera lá. Então é disso daqui. Deixa eu acalmar, deixa eu me reorganizar. Quer dizer, eu estou lendo a mim mesma nas relações no mundo. Um autoconhecimento, né, Marina? Isso. E aí eu sei que recurso que eu uso. Então a terapia, eu acho que mais do que nos blindar, eu acho que essa não é a ideia. É conseguir construir recursos e estratégias para viver. E aí a gente passa por esses processos. Por isso que eu brinquei dos rituais dos profissionais de saúde. É isso que a gente faz com os pacientes. Por exemplo,
um percurso super longo, que é um tratamento oncológico. Se eu não fizer os rituais de gratificação, inclusive, a cada tempo do tratamento, a pessoa desiste do tratamento. É um tratamento extremamente invasivo, extremamente doloroso. Um prognóstico muito ruim. Com prognósticos que muitas das vezes são muito complexos. Se eu não for valorizando o que nós temos feito a cada momento, a gente desiste. Então, por exemplo, eu tenho um ciclo aqui de 7 quimioterapias. Maravilha, 2 de 7, 3 de 7, 5 de 7. A gente acolhe a dor, acolhe o luto, trabalha com as demandas dolorosas, mas valoriza os ganhos. Porque senão a gente vai ficar numa exaustão e numa sensação de dor que é constante. Terminamos o ciclo de quimioterapia. Maravilha! Fim do primeiro ciclo. Terminamos a rádio. Maravilha! Terminamos tudo que tem que fazer agora. A doença entrou em remissão. Mas agora vão 5 anos para que eu me considere curada. E se voltar? E se não voltar? E o medo da recidiva, o medo da volta da doença? Se eu ficar preso nisso, o meu adoecimento ele passa a ser diário. Eu não consigo viver pelo medo da doença voltar. Eu tenho controle sobre o futuro? Eu não tenho. A doença vai voltar? Não sei, ninguém sabe. A gente está fazendo de tudo para que não. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas a gente não tem o controle da vida. Posso sair daqui e ser acidentada ali agorinha. Então, quer dizer, tentar controlar o processo, eu não consigo. Mas valorizar os ganhos de agora e entender, oba, sumiu, deixa eu trabalhar, deixa eu ficar com meu filho, o que eu quero fazer agora? Né? No sentido de celebrar as conquistas e de me abrir para esse viver. Que vida que eu tenho, que vida que eu quero ter. A gente não precisa de um diagnóstico de cuidados paliativos, em que eu não tenho mais possibilidade de cura, necessariamente, pensando assim na definição atual, mas assim, eu não preciso de um diagnóstico desse para que eu repense a minha vida. Eu acho que é quase um convite diário. O que é que eu posso fazer com essa vida? Que vida que eu quero ter? Nossa, é bem interessante, Arina, que a gente até estava conversando aqui nos bastidores. Eu tenho uma lesão de plexo braquial, né? E aí, eu tive que fazer a parte de fisioterapia e terapia sem datas, sabe? De vai fazer até quando? Começaram com 3 meses. Igual todo bom ortopedista, neuro, fala, 3 meses e a gente vai vendo. Aí depois de 3 meses viu que não era, falou assim, vamos tentar 1 ano, pelo menos, de segunda a sexta. E aí foi bem interessante que eu falei assim, tá, vou fazer 1 ano. Aí eu falei para fisioterapeuta, depois de 1 ano, eu vou tirar uns dias para descansar. Aí eu vou tirar, assim, uns 6 meses, sem fisioterapia. Ela falou, mas você não pode ficar sem nada. Eu falei assim, o que você indica? Ela falou assim, vai pro Pilates ou hidroginástica. Eu falei, então tá bom. Eu saio 1 ano. Num ano, eu levei um bolo para fisioterapia, na última sessão. Aí juntou os fisioterapeutas todos lá, a gente comeu o bolo, comemorou as conquistas, relembrou o início, que eu cheguei, meu braço nem, o direito, né, nem fazia assim. Aí ele já levantava, então eu já conseguia amarrar cabelo, botão descarga, abrir janela. Foi assim, vendo, né? Fui voltando a dirigir com o carro adaptado, mas a gente foi trabalhando várias coisas assim para dar uma funcionalidade diária. E a gente fazia esses rituais de comemoração, sabe? Porque é muito cansativo uma fisioterapia, né? Então, se a gente colocar, vai fazer fisioterapia até quando? Ao resto da vida. Meu amigo, você já desiste da vida, porque não tem ânimo. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Tem algumas situações, por exemplo, é algo que é eletivo. Vou fazer uma cirurgia eletiva. Vou tirar uma mama. Se eu vou tirar uma mama, eu não preciso tirar a mama para me adaptar psicologicamente pro processo. Pelo contrário, eu posso antecipar esse movimento. Como que eu antecipo? Eu começo a elaborar esse luto como um movimento de luto antecipatório. Marina, mas eu estou perdendo a mama, eu não estou morrendo. Perder a mama é um luto simbólico. A minha vida será radicalmente diferente, inclusive a minha autoimagem. Eu nunca mais vou ser a mesma. Marina, mas na hora já coloquei prótese, já fizemos ali a cirurgia, eu saí com uma mama mais bonita do que a que eu tinha. Não era a minha. E se não é a minha, eu preciso elaborar o luto pela perda da mama. Então, essas questões que são cirúrgicas, por exemplo, vou passar por uma cirurgia que pode ser uma mini cirurgia. Vou tirar um nódulozinho, não vou tirar a mama, Marina, vou tirar um nódulo, a gente vai fazer um recorte por auréola, vai ficar perfeito depois, vai ser só um esbranquiçadinho na auréola, eu preciso elaborar para a cirurgia. Por quê? Porque o processo cirúrgico, ele mobiliza inúmeras outras questões psíquicas associadas. Eu tenho muitos fantasmas dos meus... Vamos falar da bariátrica já pode emendar aí, porque ela é bem... É isso. E é tão interessante porque a minha grande questão, inclusive, com a bariátrica, eu acho que vale disso, a questão não é só avaliar.
Ah, a gente precisa fazer uma avaliação psicológica para bariátrica. Concordo. Assim como para todo e qualquer outro procedimento cirúrgico, do procedimento mínimo ao procedimento macro, porque eu não sei psiquicamente o que vai mobilizar. Ah, Marina, mas é um procedimento simples. É simples, mas a minha mãe parou na hora da cirurgia porque teve uma reação à anestesia. Não foi comigo, mas foi com um conhecido. Pronto, eu já vou para a cirurgia com todo o fantasma que eu trouxe da minha história de vida. Então, a gente precisa avaliar não só o sujeito, mas todas as suas histórias de vida, tudo que vem, o contexto familiar. É um paciente que vai ficar sem conseguir mobilizar, sem conseguir mexer braço por quanto tempo? Numa pós-cirurgia de mama. Quem que vai fazer isso por ele? Qual que é a rede de apoio que ele tem? Com quem que ele mora? E o processo de trabalho? Ele vai voltar quando? Ele é autônomo? Ele não é autônomo? Qualquer procedimento em saúde mobiliza a vida do sujeito por completo. E a gente precisa ir não só avaliando, mas acompanhando esse percurso, que eu acho que é o mais importante. Em que sentido? Avaliei e comecei a construir ferramentas agora, de estratégias de enfrentamento. Pré-operatório, não é a hora de eu trabalhar os medos, os fantasmas, porque senão eu vou deixar o paciente ainda mais ansioso do que ele já está. O que era para eu trabalhar era lá atrás. Pré-operatório imediato, estou dentro do hospital, o que eu vou fazer? Estabilizar o paciente. Me conta como é que está agora, que foi o que eu fiz com outro paciente lá na hora do óbito imediato. Aí, a partir daquilo que a gente já trabalhou, eu só vou fortalecer o que nós já trabalhamos. Maravilha. Foi para o centro cirúrgico. Se necessário, acompanhamos intracirúrgico. Se não necessário, pós-cirúrgico imediato, pós-cirúrgico tardio, eu vou acompanhando. Agora o dado de realidade chegou. Agora o dreno está aqui. Eu sei que eu já estava preparada porque teria um dreno, mas a sensação de ter o dreno, eu estou tendo agora. O que eu vou fazer com esse dreno agora, então? E aí eu preciso construir outras estratégias para conseguir dar conta desse processo. Ainda assim, se é um processo que tem tempo de terminar, a gente vai elaborando todas essas questões psíquicas, preparando e acompanhando esse movimento, para que o paciente, a família e a equipe consigam dar conta do processo. Como diria um ortopedista para mim uma vez, se eu não consigo, Marina, olhar nos olhos do menino de 12 anos e falar para ele, você nunca mais vai jogar bola com seus amigos na rua. Se eu pensar que eu estou fazendo isso dentro do centro cirúrgico, eu não consigo arrancar a perna dele. Então, eu preciso, claro, desses movimentos defensivos, mas eu preciso ir trabalhando com todo mundo nesse processo. Se é algo que tem término de passar, por exemplo, a gente vai fazer um processo, são 3 meses. 3 meses a sua vida vai voltar para o normal. Ainda assim, a gente precisa trabalhar e acompanhar. Mas e quando não volta? E quando é uma perspectiva que é uma doença crônica e vai ser para o resto da vida, que é o que você falou de a gente desiste de cara. Porque, na verdade, o luto não é mais só, por favor, entre aspas, pelo membro, pela situação, pela mudança circunstancial. É um luto de identidade. É um movimento identificatório. Quem sou eu agora dessa forma? Porque esse sou eu que eu conheço. Então, por exemplo, se eu vou passar por uma bariátrica, uma coisa que eu falo para todos os pacientes, a gente vai se olhar todos os dias. Eu preciso olhar para o espelho, me ver, apreender meu corpo. Isso vale para bariátrica, isso vale para cirurgia de mama. Quem sou eu agora? E eu preciso me haver com esse meu corpo. Ah, não está do jeito que eu queria, tem uns quilinhos a mais, tem não sei o quê, não sei o quê. É o meu corpo. E esse corpo serve para que eu possa mediar o mundo. É ele que me dá a experiência de estar com as pessoas que eu gosto, fazendo o que eu gosto. Essa é a função do corpo. Porque a gente vai internalizando um monte de discursos sociais, de mídia, de corpo ideal, de um monte de questões que vão nos colocando num saco sem fundo. É a mesma coisa das cirurgias estéticas, porque na verdade a gente entra num movimento que é sem fim. Eu não estou buscando o nariz, eu estou buscando ser amado, eu estou buscando ser querido, eu estou buscando outras questões que a cirurgia não necessariamente vai me dar. Se eu não trabalhar essas questões emocionais, eu vou estar com uma sensação de insuficiência sempre. Se na bariátrica eu não me olho todos os dias, 3 meses depois eu não me reconheço. E aí eu tenho pacientes pós-bariátrica que perderam 30, 40 quilos, mas que continuam se achando gordos. Ou continuam se achando com um corpo não idealizado, não nesse lugar de corpo perfeito. Nunca vai ser, mesmo que eu tenha perco 80 quilos. Porque o próprio ganho de peso já foi defensivo no início. Ele já contava da minha relação com o mundo. A obesidade em si é uma doença? Ok, é uma doença, pela OMS, concordo. Mas para mim também é um sintoma psíquico. O que faz com que eu esteja acumulando, inclusive, em relação à comida? É disso. E se eu não for trabalhando todas essas questões, pós-bariátrica. Movimentos depressivos graves, retorno do peso, um monte de alcoolismo, vários outros processos, porque a causa de base a gente não trabalhou. Então, a gente só desloca. Você tira uma compulsão alimentar e coloca um vício. É isso. Para a gente ver a necessidade da gente ir acompanhando esse percurso em cada momento que o percurso se dê. E a importância do bolo do 1 ano da fisioterapia. Se eu não for construindo marcos, esse é o movimento de ritualização que eu tinha trago.
Eu acho bem interessante isso que você falou logo no início, sobre o tratar da família, da equipe multidisciplinar e essa parte dos marcos, né? Porque, assim, eu vejo, por exemplo, questões, assim, familiar, né, com uma lesão de plexo, as pessoas falam assim, como é que tá? Evoluiu muito? É crônico, né, gente? Então, assim, não. Mas também, né, só foi para fisioterapia 2 vezes essa semana. Gente, a pessoa está cansada, né? Então, a importância de trabalhar a família. Porque não é ir todos os dias que vai trazer a cura. Entendeu? E lidar também, entender que é uma pessoa que está indo passando por um processo, enquanto está vivendo um momento de luto, que às vezes não está afim de ir na fisioterapia. E às vezes não vai ser uma sessão que vai mudar a vida dela. E não vai ser uma sessão que vai mudar a vida dela. Entendeu? Então, esse trabalho familiar. Porque existe vários tipos de luto, né? Igual a gente falou do luto da morte, o luto da deficiência, do corpo, com a própria cirurgia plástica vai ser outro corpo, né? Fala um pouco para a gente sobre esses tipos de luto diferente que você tem trabalhado. E também queria fazer só uma pontuação, porque agora a gente está no auge da estética, né? Estética facial, que a gente muda tanto o rosto que a gente não se reconhece. E entrevistando aqui alguns profissionais, ótimos profissionais, da área de estética, eles falam, Rafa, tem momentos que a gente tem que chegar para a pessoa e falar, olha, seu nariz era torto, seu nariz está lindo. Mas quero mais isso, quero mais não sei quanto de lábio. Olha, o ideal seu já foi. Agora, eu não posso fazer mais. Agora você vai ter que ir num psicólogo, vai acompanhar. Porque o que ela quer? Porque ela gostou da atenção da primeira vez que ela recebeu, quando ela alterou alguma coisa. Aí vai indo para os excessos para buscar atenção e vai se deformando. Não é? É tão interessante isso, Rafa, porque é o ideal de quem? Quando a gente falou, por exemplo, né, o seu ideal já foi, que é a fala que nós temos enquanto profissionais. Um padrão de beleza estético imposto. Exato. Uma ditadura da beleza, como dizem aí. Exato. E um padrão imposto que cada um de nós lê de uma forma. Então, é como se fosse assim. E isso é tão engraçado, porque assim, se a gente perguntar para várias pessoas, qual que é o seu padrão de beleza? Quem que é a pessoa mais bonita que você acha? Nós, possivelmente, vamos identificar pessoas diferentes. É claro que eu tenho um padrão macro, que esse é aquilo que a gente fica trazendo o tempo todo. Do peso, do lábio grosso, do lábio fino, né? Ok. Mas para além desse, por que eu foco tanto no lábio? Por que eu foco tanto no seio? Por que eu foco tanto na forma do cabelo? O que tem meu, da minha história, da minha vida, que me coloca nessa condição de achar que isso é mais ou menos bonito? Então, eu ainda tenho vários aspectos inconscientes que eu não acesso. Então, por exemplo, quando você falou do pessoal né, que trabalha com estética, dos profissionais de estética, e que aí falam, olha, chegou um momento que, bom, agora a gente vai precisar procurar o psicólogo. Talvez, se a gente tivesse conseguido procurar lá atrás e ir acompanhando esse processo, não é que as cirurgias não tinham acontecido, pelo contrário, mas a sensação da cirurgia e do pós-cirurgia tivesse sido uma sensação, inclusive, mais positiva, porque a gente foi conseguindo trabalhar quais são as questões emocionais que estão na base desse processo. Então, é tão interessante porque o meu ideal, e aí quase que como autoexplicativo, o ideal ele é inalcançável. Então, eu acho que é trabalhar com o real que a gente vai precisar começar a trabalhar lá de trás. Ok, eu quero esse nariz, mas o que eu quero com esse nariz? E que nariz que eu realmente quero? É esse o nariz que eu quero? O que eu quero alcançar com ele? E a gente vai fazendo esse processo. Nesse movimento, a gente não vai trabalhando o nariz. A gente vai trabalhando a pessoa. Como é que está a sua relação com o mundo? Como é que está a sua relação conjugal? Como é que está a sua relação com seus filhos? Como é que está a sua relação com o trabalho? O que você pensa de futuro? Porque aí eu vou conseguindo tocar naquelas questões que, às vezes, eu só vou tampando com as outras. Então, a alimentação, a estética, o dormir, as drogas, o periquito, o papagaio, são muito mais tampões daquilo que a gente não está conseguindo lidar para além disso. E se eu vou trabalhando as outras coisas, essas também vão sendo trabalhadas. Em que sentido? Eu tenho lá um paciente que tem um ganho secundário com a doença. O que é o tal do ganho secundário? Tive um diagnóstico, comecei a ter atenção. Quando você falou do lábio mais grosso, que a pessoa teve uma tensão social, esse é um ganho secundário. Mas às vezes a gente tem um ganho secundário do próprio adoecer. Eu tô doente, eu preciso de cuidado, eu preciso que você me ajude aqui com a medicação. Enquanto eu não tratar esse ganho secundário, eu não vou me curar. Porque se eu tô tendo aquilo que eu mais quis, que era a atenção do outro, que é o cuidado do outro, por que eu vou me curar nesse processo? E aí eu começo a ter esses lapsos. Eu esqueço o dia da consulta, eu esqueço de tomar medicação. Então, se você perguntar para a pessoa, ela vai falar, claro que eu quero me curar, é o que eu mais quero. Mas é o que eu mais quero conscientemente. Inconscientemente, eu vou me boicotando nesse mesmo processo. Então, a mesma coisa da estética. Quando eu pergunto para ela, o que você quer nesse nariz? Eu quero esse nariz, porque é esse nariz fino que eu quero.
e que talvez o conjunto da obra nem funcione, porque eu estou olhando o nariz, porque eu não estou conseguindo me ver por completo. Então, é um movimento que precisa ser feito lá atrás nesse percurso. E quando você estava falando do contexto familiar e da importância de trabalhar essas questões, inclusive de entender que dos níveis de exigência que cada um tem para processar psiquicamente todo esse movimento, tocando nos lutos que você trouxe. Eu tenho o luto concreto, que é o luto pela morte da pessoa querida. É uma pessoa que eu gostava muito que morreu. Esse é luto concreto. Mas eu tenho luto simbólico, que são sempre que eu tenho uma sensação psíquica de perda, de uma perda muito significativa, mas significativa para quem? Para mim. Eu perdi o meu cabelo. É só cabelo, vai nascer de novo. É só cabelo para você, não é para mim. Eu tinha uma relação com o meu cabelo que me dava uma relação de identidade, de feminilidade, de relação no mundo, com as pessoas. Então, o cabelo mediou a minha relação com o mundo o tempo todo. Então, quando eu penso em perda, que perda que é significativo para mim. Emergir nesse lugar, eu vou emergir luto simultaneamente. E aí, quando eu tenho a família que fala, mas também você não foi na físio, mas também você fez isso. O também culpabiliza a pessoa que já está se sentindo extremamente culpada e exausta. Então, a culpa é como se fosse uma areia movediça. Ela não nos ajuda no processo de continuada, do processo de tratamento. Pelo contrário, ela nos paralisa. Porque aí mais ansiosa eu fico, é mesmo, eu tinha que ir, nossa. E aí eu vou me culpando cada vez mais e eu vou paralisando cada vez mais. Agora, a corresponsabilização com a família, no sentido de dizer, olha, amanhã tem físio de novo. Você precisa de alguma ajuda? Como é que a gente pode organizar? Você quer ir lá? Você quer que eu cuide de alguma coisa para você? Ao invés de cobrar a ida para físio, eu me coloco à disposição e eu digo, como é que eu posso te ajudar aqui nesse processo? Diferentes maneiras de abordar que modificam, né? E aí que ou paralisam ou que auxiliam a ida. Eu acho que essa é uma grande questão para a rede de apoio. E entendendo que a rede de apoio em si também está dolorida. Ela também se sente insuficiente, ela também se sente impotente. Também tá frustrada com sonhos que planejou, com tudo que não vai realizar. E se a gente não elaborar esses lutos, essas frustrações, essas insuficiências da própria rede, ela também não consegue ser uma rede afetiva. Interessante. Você falou do cabelo, cara, eu lembrei agora. Eu tive um luto com meu cabelo. Quando tive a questão assim, do diagnóstico de deficiência, minha maior dificuldade era pentear o cabelo, né? As pessoas penteavam meu cabelo, andava horrível aí na rua, era isso mesmo. E eu sempre gostei de cabelo muito grande, tipo assim, chegando ali perto da bunda. Então, assim, pentear, lavar esse cabelo, que dificuldade. Então, um dia eu fui lavar meu cabelo, pus shampoo, não consegui tirar o shampoo. E eu tava sozinha em casa, eu desci do prédio com shampoo na cabeça. Tinha um salão na porta e eu falei assim, rapa. Aí a moça, não. Eu falei, corta e faz pezinho. Aí ela falou, não, porque eu tava muito irritada. Que eu fiquei horas ali com shampoo e não saía, gente. Eu falei, que é isso? Que colocar nesse shampoo? Aí cortou o cabelo aqui, ó. Nossa, mas eu chorei. Depois que passou, a lucidez veio. Meu Deus, eu não sabia que é isso, quem sou eu? Né? Aí eu fiquei... Não, é pra crescer esse cabelo. Foi um tempão, né? Então, assim, aí depois eu fiquei sempre cortando porque eu entendia que era um momento que facilitava a minha vida. Aí, quando começou a melhorar um pouquinho com medicação, eu falei, agora vou deixar meu cabelo crescer. Toda vez que eu olho no espelho, eu falo, meu cabelo tá grande, né, mãe? Ela fala, precisa cortar. Eu falo, não, deixar crescer mais um pouco. Então, assim, que é importante para uma pessoa, às vezes, não ter o mesmo significado para outras, né? Saber lidar com isso. Sem dúvida nenhuma. E um luto toca nos outros. Por que eu pontuei disso? Você já estava passando pelo processo do luto por tudo que tinha acontecido. Inclusive pela movimentação, pelo processo doloroso do tratamento, que é a fisioterapia. A fisioterapia é fantástica, é o que nos ajuda a reabilitar. Mas é doloroso demais. O próprio processo já é doloroso. Então, o processo é doloroso, o tratamento é doloroso, e eu estou tendo que lidar com essas limitações de não conseguir abrir a janela, de não conseguir arrumar meu cabelo, de não conseguir ser quem eu sou nesse mundo como eu me reconheço. Então, eu tenho um monte de lutos aqui que são funcionais, assim como lutos identitários. Como diria você, quem sou eu no meio de tudo isso? Eu não me reconheço mais. E aí, quando corto o cabelo, é como se fosse a objetificação. Então, é um luto pelo cabelo? Claro que é, porque eu tenho um ideal, que o ideal do cabelo bonito era o grande aqui, nananana. E que foi construído ao longo de uma vida inteira. Não foi uma coisa que foi construída do dia para a noite. Isso foi sendo construído. Então, é como se eu tivesse que elaborar tudo isso que eu já vim construindo há muitos anos. E quando o cabelo corta e eu me olho, tem algo acontecendo comigo.
Eu não tenho como empurrar com a barriga a elaboração dos outros lutos que às vezes eu nem me dei conta. Então, o luto pelo cabelo, em que eu chorei. Eu estava chorando pelo cabelo, não tenho dúvida disso. Mas junto com o choro do cabelo, eu estava chorando pelo braço, eu estava chorando pela disfuncionalidade, eu estava chorando pela minha rotina de vida que eu precisei radicalmente mudar, por aquilo que eu precisei abrir mão, pelos processos, sei lá, profissionais, laborais, familiares, que a gente precisou mudar radicalmente. Então, um luto, ele sempre mobiliza os outros. Então, o choro, ele nunca vai ser pelo cabelo. Ele vai ser pela objetificação daquilo que a gente passa. Tanto que, às vezes, o paciente oncológico está lá, não, tudo bem, eu choro, me emociono, mas é num nível menor. A hora que meu cabelo cai, é a mesma coisa do corte do cabelo. A hora que eu vi meu cabelo caindo, tanto que a gente vai preparando emocionalmente para esse momento. Não, tá tudo bem, não vou me importar, não. Ainda assim, eu já vou preparando, porque eu sei que é uma das vias de objetificação. A hora que o cabelo caiu, que eu raspo o cabelo, aí vem aquele choro. Aí eu me quebro, porque não é só pelo cabelo que eu tô indo. E olha que só, entre aspas, por favor, porque eu sei que é uma mudança identitária da minha relação com todos os outros, com todas as minhas outras funções. A função da maternidade, a função da feminilidade, da conjugalidade, tudo isso que é atravessado pelo meu próprio corpo. Então, objetificou, pronto, agora eu me mobilizo. É como se aí a ficha caísse. É a mesma coisa de eu estar grávida. Enquanto eu não me vejo grávida, com barriga de grávida, eu acho que eu engordei. Não engordei, eu tô grávida. Eu preciso ficar me repetindo, não engordei, eu tô grávida. Enquanto eu não vejo aquele barrigão enorme, a minha ficha não cai que eu tô grávida. E ainda assim eu preciso ficar me repetindo, porque a maternidade só vai cair depois. Depois que eu já tiver com o bebê no colo. Então, tudo é processual. Os nossos movimentos psíquicos, eles não se dão do dia para a noite. É tudo uma construção. E por isso que eu preciso de todos esses atores sociais juntos, para que a gente possa ir construindo, promovendo saúde em cada etapa. Interessante. E uma parte aí que a gente tá sempre falando, que você falou, uma horinha que eu achei muito interessante, você falou assim, eu tenho que dar conta, né? Como profissional de saúde, como pessoa. E a gente tá vendo muito eu tenho que dar conta de coisas que às vezes nem foi nós que nos não foi meio que imposto por nós, parece que está sendo imposto para os outros, mas na verdade é nós que aceita, né? E eu tô vendo muito questão de crises. Então, assim, crises de pânico, crises de tudo, assim, parece que estamos em crise, a geração dos 30 e poucos, né? Então, assim, fala um pouco pra gente sobre crises psicológicas, crises de pânico, queria que você mencionasse um pouquinho aí pra gente também, essa parte. Bom, crise, enquanto quase que definição, temos várias definições, mas eu vou pensar uma definição mais clara de crise psíquica. Crise psíquica é tudo aquilo que vai para a ordem do excesso. O que é a ordem do excesso? Excesso do quê? O que chegou para que eu precisasse lidar é muito maior do que a minha percepção das habilidades e recursos internos que eu tenho. Então, olhei para a situação é estressora, é ansiogênica, minha vida está mudando radicalmente. Eu olho para a situação, avalio a situação e avalio os recursos que eu tenho. Consigo lidar? Consigo. Pronto, vou lidar. Não virou crise. Consigo lidar? Agora não, mas tem uma coisa parecida que eu já fiz, consigo me organizar e lidar com ela então. Pronto. Também não necessariamente vira crise psíquica. Mas aquela hora que vem um estressor de fora, eu olho para os meus recursos e eu penso, não tenho recursos possíveis aqui. E agora? Paralisei. Eu não sei como lidar com a situação. Por isso que crise é aquilo que é para dar ordem do excesso psíquico. Isso vale, às vezes, para situações que são contínuas. Por exemplo, nós vivenciamos há 4 anos atrás aquele isolamento social, advindo de pandemia e de todos esses outros percursos. Para que nós pudéssemos sobreviver psicologicamente, na minha cabeça, nós fizemos o mesmo movimento, na minha concepção, do que nós fizemos biologicamente. Eu acho que a gente se isolou biologicamente e a gente também ligou aquela chavinha do isolamento psíquico. Mas o isolamento psíquico não necessariamente dos outros, mas das nossas próprias vivências. Será que nós estamos conseguindo processar tudo que nós vivemos? Acho que não. A gente está anestesiando. De lá para cá, a gente começou a se anestesiar. No começo, a gente arrumou um monte de recurso. Eu vou plantar, eu vou fazer pão, eu preciso criar um recurso. Mas, de novo, a gente achava que era temporário. São 15 dias, 2 meses, 2 anos. E o processo foi se estendendo. Nesse percurso, todos os recursos que eu já tinha foram exauridos. Eu não tenho mais. E não tendo mais, a gente entra na nossa grande onda psicossocial de agora. Estamos todos nós exaustos.
Tem um filósofo, né, que tem um livro lá da Sociedade do Cansaço, que ele fala justamente de uma outra mudança social que já está acontecendo paralelo a todo esse movimento vivido. A gente está indo para uma sociedade de desempenho. O que é uma sociedade de desempenho? Eu saí daquela cobrança externa, em que o meu chefe me cobrava, meu patrão me cobrava, meu professor me cobrava. Eu tinha essa disciplina externa, que é o que a gente chama de sociedade disciplinar. Então, essa disciplina ela era externa. E a gente internalizou essa disciplina. Agora, eu não preciso de mais ninguém me cobrando. Eu mesma já me autoexijo. E essa autocobrança ela é tão cruel porque eu não preciso dessa pessoa externa me cobrando. Eu estou em casa, sozinha, e eu estou justificando para mim mesma porque eu não estou trabalhando agora. Não, peraí, eu só vou terminar isso daqui e aí eu vou voltar a trabalhar porque eu sei que tem... Porque a autoexigência já me coloca nesse lugar de ter que dar conta das coisas de modo ininterrupto. A gente tem falado muito de telas. Como se as telas, por exemplo, provocassem esse movimento. Não estou dizendo que não estou aqui, né, favorável às telas de modo limitado. Não é disso. Mas eu acho que psiquicamente nós já mudamos. E as telas agora eu acho que é o ovo e a galinha. Eu não sei o que começou primeiro. Eu sei que elas estiveram ali, assim como a globalização, assim como todos os outros movimentos sociais ininterruptos, alterando essa lógica do mundo e alterando a nossa forma de processar o mundo. Então, a gente já processa de modo diferente. A gente está conversando aqui agora e eu tenho certeza que ninguém está prestando atenção ininterruptamente em tudo que eu falo. A nossa atenção agora é por segundos. Eu prestei atenção aqui, eu fiz um alt tab, minha cabeça está com um monte de janela e um monte de aba aberta em cada janela. A gente está pensando em tudo ao mesmo tempo. A gente assiste um vídeo fazendo um scroll na tela, vendo outra coisa. A gente coloca no cantinho e vai vendo outras coisas. Isso! E agora o pessoal entendeu isso, que nós temos um desafio de atenção única, que os cortes que você vai reparar no Insta, TikTok, é um lado a pessoa falando e outro lado aparecendo um vídeo prazeroso, cortando alguma coisa, encaixando, montando um Lego. Porque só o vídeo desse conteúdo não me pega mais. Então, a estratégia do marketing está mudando também completamente. Isso, para mim, por isso que eu ri aqui, é interessantíssimo. Interessantíssimo em que sentido, assim, ó. A gente não tem mais atenção alternada. Eu estou prestando atenção na caneca agora eu estou prestando atenção na bolacha, agora eu estou prestando... Não, a atenção é dividida, que é isso do recorte e vir com algo do lado. Não é que eu estou vendo um vídeo, rolei e estou vendo o próximo, agora eu estou vendo os dois ao mesmo tempo. Então, a minha atenção da pandemia para cá, ela já está extremamente dividida. O que é bom, me ajudou a lidar e fazer o que eu precisava fazer, porque se eu não tivesse atenção dividida naquele exato momento, a gente não teria sobrevivido, é disso. Nós estávamos com múltiplas demandas simultâneas, mas tudo que é um bônus tem um ônus. Qual que é o custo psíquico disso? Exaustão. A gente não tem espaço vazio. Se eu não estou alterando daqui para lá, eu não tenho tempo de alterar. Antes, eu ia de casa para o trabalho. Eu estava em casa, de casa eu ia para o trabalho. Marina, é óbvio, porque você está repetindo. Porque nesse percurso, o que eu fazia? O percurso. Eu andava. Hoje, o que a gente faz nesse percurso? 323 mil coisas, eu nem vejo o percurso mais. Se eu perguntar, o que estava lá na rua? Você passou pelo Castelo Branco? O que tinha lá no Castelo Branco hoje? Passei? Não sei se eu passei por lá. Eu não sei nem por onde eu passei mais, mesmo que eu estivesse dirigindo. Porque eu não estou atenta no aqui e agora. Eu não estou vivenciando essa presentificação. Eu estou atenta a várias outras questões que eu estou resolvendo enquanto eu estou me deslocando. Tudo isso vai tendo um custo psíquico. Eu consigo executar, mas o custo psíquico é alto. A gente está ficando numa exaustão constante. Eu chego sexta-feira, estou cansada, eu volto segundo mais cansada do que eu estava na sexta. E eu que emendo? Sexta, sábado e domingo? Pronto. E se a gente emenda, então, qual que é o tempo mínimo que eu tenho de processar? Nenhum. Eu não tenho tempo de processamento. Se eu não tenho tempo de processamento, eu vou indo muito para além daquilo que eu dou conta. Chega um momento que meu corpo dá pane. É uma crise. Essa crise psíquica não se dá mais só em alguém que tem uma psicopatologia prévia. Ah, tá tendo uma crise psíquica aqui porque é um paciente com transtorno esquizofrênico, com transtorno bipolar do humor. Não necessariamente todos nós estamos em movimentos de crises psíquicas, porque nós estamos indo para uma ordem do excesso o tempo todo, ininterruptamente. E essa crise, é claro que tem algumas crises, gente, que são naturais do desenvolvimento. É o que a gente chama de crises normativas do desenvolvimento. Casar, ter filho, passar pela adolescência, é natural que a maior parte de nós passe. São mudanças? São. Tão radicais que são crises. A gente precisa se desorganizar e se reorganizar com elas de novo. Mas existem outras crises que não são normativas, que são as crises não normativas, que são essas. Ninguém espera ver o pai assassinado na sua frente, ninguém espera passar por um diagnóstico de câncer, ninguém espera perder o emprego justo agora que eu estou cheio de dívidas e tendo um filho pequeno para cuidar. Essas são crises não normativas. E essas crises naturalmente já nos exigem uma rearticulação para conseguir manejar.
Mas se eu já estou exausto, como é que eu rearticulo? Não consigo. Então, agora o meu limiar para a crise está cada vez menor. Marina, mas agora as pessoas estão... Um termo que a gente tem usado muito. A gente está numa geração mimimi, assim. Todo mundo se mobiliza com tudo, está todo mundo muito defendido, qualquer coisa mobiliza o outro, a gente está com uma dificuldade de resiliência, de manejar a frustração. Mas estamos todos tão esgotados que questões pequenas nos desacomodam. É como se fosse a última gota da caneca. Eu não estou com a caneca vazia, eu estou com a caneca enorme de cheia, porque eu estou lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Então, as crises psíquicas tendem a emergir cada vez mais e nos cenários mais diversos. No trânsito, na escola, no trabalho, em todos os ambientes que nós estamos. Por isso, talvez, a necessidade da gente começar a se formar, inclusive, para manejo inicial de crise psíquica. Assim como a gente tem, por exemplo, primeiros cuidados que são biológicos, primeiros socorros, que os bombeiros ensinam todo mundo. Quais são os primeiros socorros? Não é o bombeiro que vai fazer, é quem está ali do lado. Até o bombeiro chegar. Do mesmo jeito, legal. Crise psíquica. Crise psíquica, a gente tem primeiros socorros psicológicos, primeiros cuidados emocionais. Então, eu tenho uma série de questões que precisam ser formadas para que a pessoa saiba executar. Mas precisa ser o psicólogo para executar? Não necessariamente. Quem está do lado é a mãe, é o professor, é o enfermeiro, é o colega de trabalho. Eu estabilizo e, claro, que daí eu vou acessar o profissional especialista para manejar isso. Mas, de restante, de modo imediato, eu preciso saber lidar com aquilo ali. E o que é a primeira coisa? Vamos supor que alguém está em crise, eu estou ali do lado. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar nesse momento? A primeira coisa é se acalmar. Tô brincando, mas é sério. Mas assim, porque a pessoa entra em pânico junto. Eu acho que o primeiro contexto é que a gente consiga tocar as nossas questões, respirar e também se acalmar nesse movimento, porque uma das grandes causas, inclusive de crise, vou dar um exemplo, crise de ansiedade. O que acontece muito na crise de ansiedade? Eu tenho uma descarga fisiológica. Então, eu tenho a sensação de que eu estou morrendo. Eu tenho uma taquicardia, minha mão gela. Eu tenho certeza que eu estou morrendo. Exato! Eu tenho certeza que eu estou morrendo. Eu tenho certeza que eu estou morrendo. Naquele exato momento, se eu tenho certeza que o outro está morrendo, se o outro está ali, ele vira para mim e fala, me leva para o hospital, não estou dando conta. Eu, aqui do lado de fora, não tenho clareza se é uma crise de ansiedade ou se é um infarto. Independente se é um processo cardíaco ou de ansiedade, o que eu aqui do lado posso fazer? Primeiro, me acomodar. Eu preciso respirar. Por que eu falei da crise de ansiedade? Porque uma característica da crise de ansiedade é a sensação de que a gente não controla o corpo. Eu não controlo o meu corpo, é meu corpo que me controla. Eu não controlo o meu corpo, é meu corpo que me controla. E eu preciso reverter essa lógica. Então, inclusive, quando a gente vai orientando e criando estratégias com a pessoa que tem ansiedade, transtorno de ansiedade, essa é uma coisa que a gente fala muito. Respira, você está percebendo que a crise está vindo, se repita, é você que controla o seu corpo, não é o seu corpo que te controla. Volta para o controle da situação. E aí a gente vai desfocando. Eu vou pensar em outra coisa, vou olhar a plantinha, vou olhar o movimento que tem ali na cortina. Eu vou desfocar da ansiedade que me ajuda a reduzir o parâmetro ansioso. É o que a gente chama de distração cognitiva. E a gente vai fazendo um monte de outros movimentos. Vou aterrar, vou colocar o pé no chão. Então, se eu estou calçado, tiro o sapato, ponho o pé no chão, jogo uma água gelada na nuca. Eu tenho essas ações que auxiliam muito na hora do manejo de crise de ansiedade. Eu tenho uma pessoa numa crise de ansiedade do meu lado. Eu vou acalmar e vou fazer isso com o outro. Técnicas respiratórias. A respiração não é simplesmente respira. Porque quando a gente fala respira, a gente normalmente faz assim. Eu alonguei a inspiração e expirei super curtinho. O que vai fazer efeito no nosso sistema simpático e parasimpático é alongar a expiração. A gente fala para as crianças assim, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Fica quieta agora. Aí eu falo, esse cheira a florzinha, eu faço isso com meus sobrinhos. Vai, vamos lá. Cheira a florzinha, sopra a velhinha, vai. Isso, apagou a velhinha. Vamos lá, de novo. 30 velhinhas, vai apagando aí. E o que é o mais fantástico? Ensinar eles a conseguir soprar sem apagar. É isso que talvez reduza a ansiedade. Por isso que a gente usa o movimento da vela. Com uma vela física, se a gente coloca na frente da criança e a gente fala, bom, cheira a florzinha, agora sopra a velinha. Se eu soprar de uma vez, que é uma inspiração curta, a vela apaga. Se eu soprar a vela, mas soprar devagarzinho, alongando a expiração, a vela não apaga, a vela continua lá, a chama vai e volta e continua firme. Aí eu estou manejando a ansiedade. Eu vou soprar a velinha sem apagar a velinha. Então, é esse movimento do alongar a expiração. É isso que vai regular o meu comportamento. Mas para conseguir fazer isso com o outro, eu preciso estar estável. Então, se é uma técnica de ansiedade, tudo isso a gente vai fazer para manejar com o outro. Agora, uma coisa importante, Marina, não é de ansiedade. Eu não tenho clareza se é ou se não é. Não sei se o outro está infartando ou qualquer outra crise que seja. Tem uma briga na minha frente.
acidente, teve um assassinato, o outro passou mal, desmaiou. O que eu faço? Se é físico, óbvio que a gente vai acionar quem a gente precisa acionar. Vou acionar o bombeiro, sei lá, o que quer que seja, o SAMU. Mas ainda assim, eu preciso me organizar e organizar para que o outro se acalme frente à situação. Então, tudo isso que a gente falou da ansiedade também ajuda, mesmo que não seja uma crise de ansiedade. Se eu consigo falar para o outro, respira, eu estou aqui com você, já chamei o SAMU, você quer que eu chame alguém, quer que eu chame a sua mãe, eu vou pensar em rede de apoio, quem eu aciono, se é possível de retirar o foco dessa pessoa do ambiente, é o que eu vou fazer. Se eu tenho um ambiente com muitas pessoas e a pessoa está passando por um momento de muito choro, de muita crise, de muita desorganização, mas ela está andando, ela está bem, primeira coisa que eu vou fazer, acomodar a pessoa. E acomodar ela fora de um ambiente com muita circulação. Por quê? Eu não conheço a pessoa. Pode ser que ela tenha, por exemplo, um traço que é histriônico. Se eu tenho um traço histriônico, se eu tiver público, eu não vou conseguir me acomodar, porque eu vou me desacomodar cada vez mais. Então, eu preciso de um lugar mais reservado. Nem que seja um cantinho. É um cantinho do corredor, é um cantinho aqui da sala. Eu puxo para o cantinho, eu foco no outro, e aí a gente vai conseguir manejar esse processo da ansiedade ou de qualquer crise que seja. Bem interessante. Eu tive umas... Eu entendo, agora eu estou fazendo autodiagnósticos de conhecimento. Eu era asmática, agora eu já estou bem, mas fui assim a vida inteira. E aí, quando o médico falou, você não precisa mais de andar com a sua bombinha de asma, meu amigo, para mim ele era louco. E aí eu peguei e mentia para mim mesmo. Olha que o cérebro é fantástico, eu mentia para mim. Eu falava assim, pai, nós vamos lá para a fazenda na casa de fulano. Eu não vou estar com a bombinha de asma, mas você leva e esconde no porta-luva. Porque se eu der crise de asma, tá ali. Mas assim, ó, vou entrar, você deixa o carro. Aí eu fazia isso. Aí depois, às vezes, eu fazia e falava assim na minha cabeça. Não, Rafaela, você pegou a bombinha e pôs na mochila da faculdade. Tá na mochila da faculdade. Eu sabia que não tinha bombinha na mochila da faculdade. Mas eu fazia isso pra mim. Aí, às vezes, dava aquele negócio no meio do dia, tipo assim, tô morrendo. Aí eu falei, não, eu preciso de uma estratégia melhor. Porque foi assim, 10 anos com bombinha de asma e me cortaram a bombinha. Aí eu comprei um oxímetro. E eu falei, olha, o oxímetro vê a saturação do oxigênio no seu corpo. Se está 98, meu amigo, você não está em crise de asma. Aí eu pegava e dava aquela crise de pânico que eu colocava lá, 99. Aí eu falava assim, filha, calma, nervosismo, respira. E eu ficava lá sozinha assim, respira. Não é, a bombinha tá guardada, tá no carro. Mentira, não tinha nem bombinha, não sabia nem onde estava essa bombinha, mas tá no carro. Cara, essa questão psicológica que a gente pega nessas bengalas, assim, e eu fui fazendo essa auto-mentira, gente. E eu fazia outra coisa, que eu tenho algumas alergias de medicações. Muitas. Aí eu falava assim para as pessoas assim, gente, se eu acontecer qualquer coisa, minha lista de alergias você tem no celular. Então, assim, que eu já tive umas 3 alergias que eu desmaiei, andei de ambulância, tipo carne de porco, frutos do mar, essas coisas tudo. E aí eu ficava com medo de dar uma alergia comendo no restaurante, que eu não sabia a procedência, né? Se cozinhou com soja, tem alergia, por exemplo. Aí eu pegava e falava assim, gente, então assim, agora eu vou comer, porque eu não queria comer nada em lugar nenhum, queria comer em casa. Aí depois virei sem vergonha, né? Agora eu como só iFood. Aí eu falava assim, gente, se deu uma crise, se você viu que eu envermelhei e tô passando mal, minha lista de alergia é essa, entendeu? Só faz assim, deixa eu desmaiar. Não fica me prendendo, não. Porque minha mãe ficava, não desmaia, não, acorda, minha filha. E eu tava assim, eu tava vendo a luz no fim do túnel, eu só queria ir, entendeu? Não fica forçando minha cabeça, eu só quero ir embora. Aí eu comecei a comer. Falei assim, olha, gente, vocês só me pegam, me põem de lado e me põem num carro e vão embora. Ou chamam uma ambulância. Ambulância para desmaio, eles gostam de esperar se acordar, né? Mas de alergia, normalmente você não acorda, não. Então, já tive 3 passeios aí de ambulância com essas crises. Mas eu mentia para mim, sabe? Eu criava coisa. Aí, às vezes, eu falo, eu tô com fulano, a Roberta sabe minhas alergias, minha irmã. Mentira, ela não sabe metade das minhas alergias. O cara me mata lá na frente dela, ela não tem noção. Mas eu falo, eu posso comer, eu tô com fulano. Mas são sabotagens que eu faço comigo. Para tentar adaptar. É interessante, porque tem alguns estudos que mostram, e eu acho que essa para mim é uma sacada genial. Eu acho que, na verdade, não são mentiras. São construções. Gostei Deixa eu mudar o nome aqui. Eu nunca menti para mim mesmo. Eu acho que a gente construiu, na verdade, estratégias e estratégias verbais, que a gente chama, para a gente conseguir manejar tudo isso. Em que sentido? Tem alguns estudos que mostram, inclusive, que, por exemplo, tem lá um processo cardíaco, né? Estou tomando uma medicação para controle de pressão arterial.
a gente tem 3 grupos. Aqueles que tomaram medicação, aqueles que fizeram a verbalização, no sentido de estabilização da pressão arterial, e aqueles que fizeram os 2. Os resultados, eles não são diferentes. Não estou dizendo, então, que a gente não precisa tomar medicação. Cada caso é um caso, por favor. Mas eu quero mostrar da importância da gente conseguir construir esses outros recursos. Porque, às vezes, mesmo tomando a medicação de hipertensão, vou dar um exemplo clássico, assim. Às vezes, a gente é chamado em pré-cirúrgico imediato para trabalhar uma amputação. Uma vez me chamaram, uma senhora de 63 anos, vascular, ia amputar a perna dela. Ela tinha um histórico de pressão arterial. E aí me chamam 11 horas da manhã para uma cirurgia boa, né? Que está agendada 1h30 da tarde. Eles já tentaram tudo de medicação. A pressão não cedia. Não vai ser das 11 da manhã até 1h30 da tarde que eu vou elaborar emocionalmente alguma coisa para essa pressão ceder. A gente teve que reagendar a cirurgia. Pronto, reagendou a cirurgia, tive tempo de trabalhar essas questões emocionais, a pressão estabilizou, pronto, agora a gente vai. Então, assim, às vezes nem a medicação dá conta. E tem casos que é isso, se for para alguma coisa dar conta, é a medicação. Mas essa importância de conseguir ir nos trazendo essas ressignificações para que a gente se ancore. O nome disso é ancoragem. Você foi construindo uma ancoragem nessas frases. Então, a bombinha não estava lá, mas a frase de ancoragem estava. É como se ela tivesse. Por isso que a gente precisa ir se preparando, inclusive para a alta. Olha que loucura. O paciente está indo embora do hospital, ele está super bem, está indo embora para casa. A gente tem que fazer preparo psicológico para a alta. É a mesma coisa da bombinha. Você não tira a bombinha de uma vez do outro. Vamos fazer preparo psicológico para deixar a bombinha. Como assim? Que loucura. E engraçado que quando você fez a questão do oxímetro, a gente tem uma técnica que a gente chama biofeedback. Que é justamente isso. Você coloca os monitoramentos fisiológicos do paciente e ele consegue controlar a ansiedade e o monitoramento começa a reduzir, por exemplo. Então, você está vendo ali que você é capaz, você está mostrando para você que você é capaz de controlar, que foi o que você fez com o biofeedback. Você fez praticamente uma técnica de biofeedback. Colocou o oxímetro e falava para você, olha aqui, isso daqui é nervoso, está 98, 99. Respira que você vai conseguir controlar o seu corpo. Isso daqui não está precisando mais da bombinha. Agora é ansiedade. Respira. Então, você foi construindo recursos para você lidar com esse processo. Mas cada coisa nova que a gente tem, seja do diagnóstico, seja da melhora, a gente precisa ir preparando esse percurso. E é super engraçado porque, assim, esses movimentos de ansiedade que geram essa descarga fisiológica, que é a questão da asma, por exemplo, na pandemia a gente teve muito esse percurso. Porque os sintomas da Covid são sintomas respiratórios. Então, a gente não sabia se era Covid, se era ansiedade, se era asma, se era bronquite, o que é que tem agora? Eu não sei. E aí, construir esses recursos, do tipo essa tabelinha que você anda com ela. E olha que eu fiquei rindo aqui aquela hora que você falava, né? Porque, assim, em Goiás, a gente com alergia de carne de porco e de soja, assim, quase impossível, né? Uma sobrevivência mínima. Então, assim, eu preciso desses recursos objetivos que me dão a segurança de que a gente consegue lidar com a situação. É aí que a gente se ancora. Quando a gente está com um processo egóico mais frágil, se eu não tiver a ancoragem externa, eu não consigo me fortalecer internamente. Por exemplo, alguns pacientes que estão com angústia de morte muito significativa, até a gente elaborar essa angústia de morte, o que ele gosta muito de música. Eu queria muito meu radinho aqui. Pronto, o radinho vai ficar lá e vai ficar ligado 24 horas por dia. Ele está frágil internamente. Eu preciso fortalecer ele externamente para ele conseguir lidar com esse processo. Aí a gente consegue fortalecer ele internamente. Então, a gente vai utilizando os recursos internos e externos para conseguir manejar cada uma dessas situações. Mas não é para dar ordem do excesso desse lugar de eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta, que vai fazer com que a gente execute. Eu preciso elaborar o que eu estou vivendo, ter espaços de vazio que me possibilitam me reencontrar comigo mesmo, com a minha vida, com a minha rotina, com isso que eu preciso fazer, e aí eu consigo me fortalecer para executar. Interessante. Nossa, gente, a conversa tá muito boa. E a gente é super bom em conversar, né? Eu tô amando. Mas a gente tem um quadro aqui que chama Mito ou Verdade. E eu tenho aqui uma perguntinha para você. Vou ter que pegar minha cola aqui. Mito ou verdade? Crises psíquicas são apenas momentos passageiros de estresse? Ou talvez a gente já está aceitando também, né, como uma hipótese do mito ou verdade, ou talvez, ou mais ou menos, ou assim, é mais complexo do que responder em 1 minuto. A gente está começando a aceitar essas variações, mas o mito ou verdade a gente gosta. Depende. Depende, é uma resposta possível. Ok, é possível.
Porque depende muito do qual é o fator estressor. A gente tem alguns estressores que necessariamente, se eu avaliei como estressor e que para mim era um desafio muito grande, eu não consigo manejar, pode ser o processo de uma crise psíquica, o desencadeador de uma crise psíquica. Mas é só isso que desencadeia crises psíquicas? Nem sempre. Então, a gente precisa conseguir ter clareza do que está acontecendo e conseguir intervir de modo imediato. E na crise psíquica, se eu tenho uma formação específica, qualquer um de nós consegue intervir até que o especialista chegue e consiga manejar. Agora, a nossa próxima pergunta. Mito ou verdade? Só se faz psicologia da saúde dentro de um contexto hospitalar? Esse é mito. Esse aí eu consigo responder em 1 minuto, na verdade, em 30 segundos, porque, historicamente, a psicologia da saúde hospitalar surgiu no Brasil dentro do hospital, né? Por isso a gente chamava psicologia hospitalar. Mas não necessariamente a gente executa só dentro das 4 paredes do hospital. Onde eu estiver, se a minha visão estiver sendo promover saúde, eu estou fazendo psicologia da saúde hospitalar. Entendi. Mito ou verdade? O melhor profissional de saúde é o que mantém um distanciamento objetivo com o paciente. Mito, sem dúvida nenhuma. Que é o que você falou dos artigos, né? Perfeito, é isso. É a questão dos artigos. Uma relação terapêutica é importante da gente ter um distanciamento mínimo que me permita, inclusive, continuar exercendo a minha profissão. Mas isso não significa dizer que eu não vou ser afetado pelos processos psíquicos que vêm, da dor do outro, do sofrimento ou da vivência da execução do meu trabalho. Pelo contrário, eu só preciso de vias para elaboração. É isso que me fortalece, e não um distanciamento silenciado. Não é anestesiando que a gente lida com nada. E nós temos aqui o nosso último quadro, que é o Momento Mustache. Não vamos colocar um bigodinho em você. Todo mundo pergunta. Momento Mustache é um agradecimento pela sua presença aqui no nosso que lindeza! MyCast. Maneira de agradecer, eu sei a correria do dia a dia, como é que é, e você ter tirado um tempo para vir aqui contribuir, trazer tantas informações importantes para a nossa comunidade, para a nossa equipe. Que lindeza! E realmente, obrigada. Não, achei muito rico, assim. Por mim, eu acho que a gente já tem que agendar outro, porque acho que a gente pode agendar de cada área, entendeu? Porque é muito importante. As canequinhas do MyCast, dizendo eu fui. Que lindeza! Obrigada. Amo caneca, não poderia ter nada melhor no mundo. Eu que agradeço a generosidade da escuta, da partilha, da gente poder ter trocado um pouco, né, as ideias. Eu acho que é só com o outro que a gente se fortalece, que a gente se constrói. Essa, para mim, é a maior premissa em saúde. Com certeza. E eu também acho muito interessante essa parte, como que a psicologia, todas as áreas na saúde, elas são bem multidisciplinar, deveriam ser, né? Mas a psicologia parece que ela navega e flui muito bem com todas as outras áreas. Inclusive porque eu acredito que esse é o nosso tripé básico. Ou a gente executa junto com o outro, ou não tem absolutamente nada que a gente vai conseguir executar. Porque o ser humano é essa complexidade inerente e que um só de um determinado lugar jamais vai conseguir ser capaz de conduzir. Pelo contrário. Legal. Obrigada, Marina, por sua presença. E para você que ficou conosco até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar também, para que nós possamos divulgar esse conteúdo de saúde, não apenas como ausência de doença, né, para mais pessoas. Então, é isso. O MyCast fica por aqui e até o próximo episódio.